Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Nossa continuação, a parte 2 da nossa aula de determinantes, aula 5. Na aula passada, pessoal, a gente já falou sobre determinantes 3x3, determinantes 2x2, e em cada um dos casos eu tratei com vocês uma motivação matemática de como que funciona, digamos, as fórmulas dos determinantes, a ideia de a inversibilidade de uma matriz estar atrelada a um determinante. E a nossa ideia na aula de hoje é aprender a calcular determinantes de ordem superior, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7. Só que a mesma ideia, eu já vou direto no teorema, a gente já vai começar a aula falando exatamente de como calcula, porque o procedimento para um 4x4 se repete com o que eu fiz por 3x3. Eu escolho uma linha, eu escolho uma coluna, que no caso na aula passada eu escolhi a linha 1 da matriz 3x3, definir o que era um cofator, definir o que é uma matriz menor, e assim, as mesmas definições a gente consegue, só contas pesadas e mais pesadas, e a gente consegue calcular esse determinante dessas matrizes de ordem maior. Então, eu já vou começar a apresentar minha bancada aqui, né? Vou projetar a janela aqui para a gente já começar. E a ideia é que a aula de hoje já vai começar num teorema, que é justamente o teorema que garante a questão da invertibilidade, invertibilidade não, de como calculo o determinante de uma matriz de ordem n por n. Então, nesse caso, a primeira observação que eu quero colocar para vocês é, eu estou lidando aqui agora com uma matriz n por n, ou seja, inclusive ela pode ser 2x2 ou 3x3. Como que a gente calcula? Através de qualquer linha ou qualquer coluna, é o mesmo teorema da aula passada, com a diferença que agora eu tenho uma matriz n por n. Então, eu vou escolher uma linha I, e aí vai ser o primeiro elemento da linha I vezes o cofator, mais o segundo elemento da linha I vezes o cofator, mais o terceiro elemento da linha I vezes o cofator, até chegar no enésimo termo vezes o cofator. Então, por exemplo, na aula passada a gente tinha 3x3, morri aqui, né? Pois meu N valia 3. O que eu estou fazendo aqui é uma generalização do caso anterior. Ok, sem questão de demonstrar. E o mesmo pode escolher para uma coluna J. Como a gente já viu, eu posso escolher qualquer coluna J e faço o primeiro termo da coluna vezes o cofator, mais o segundo termo da coluna vezes o cofator e assim por diante. Lembrando, tá, pessoal, que o C e J, o meu C e J, ele vai ser dado por menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante da matriz menor A e J, que é a matriz obtida eliminando a iésima linha com a jésima coluna. A linha I, a linha I, a coluna J, ela é eliminada. Então, eu vou começar com esse exemplo. A ideia aqui, como a gente já viu na aula passada, é procurar a linha ou a coluna que tem a maior quantidade de zeros, porque aí ficaria 0 vezes cofator, mais 0 vezes cofator, mais 0 vezes cofator. Então, quanto mais zeros tiver, melhor. Nesse caso aqui, como a gente já pode perceber, tanto a linha 2 quanto a coluna 3, ela tem 2 zeros. Então, nesse caso, eu particularmente escolhi a segunda linha. Bom, você quer fazer pela terceira coluna? Não tem problema, pode fazer. Eu e você vamos partir de caminhos diferentes, contas diferentes, mas ambos devem ter o mesmo resultado. Então, como que vai ficar esse determinante? Esse determinante, então, o determinante da matriz A. Determinante da matriz A, ele vai ser, para a gente relembrar, veja bem, se eu escolher a segunda linha, vai ficar 1 vezes o cofator 1, 1, mais 0 vezes o cofator 1, 2, mais menos 1 vezes o cofator 1, 3, perdão, gente, é segunda linha, então aqui é C, corrigindo, 2, 1, segunda linha, primeira coluna, C, 2, 2, C2,3 mais 0 vezes o cofator C2,4. Agora sim. Ok? Só um minutinho que eu bati aqui sem querer na câmera. Voltando. 0 vezes qualquer coisa, 0. 0 vezes qualquer coisa, 0. Então, eu só tenho tecnicamente que calcular essas duas contas, cada um dos seus cofatores. Então, lembrando da aula passada, ou da aula de hoje, né, que a gente acabou de ver, quem que é o C21? O C21 vai ser menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes o determinante da matriz Azão 2, 1, vou colocar assim por enquanto, daqui a pouco a gente abre. E aqui vai dar menos 1 do número, vezes quem que é o C23? Vai dar menos 1 elevado a 2 mais 3, vezes o determinante da matriz A2, 3. Então, essas são as contas que a gente precisa fazer. Bom, menos 1, copiei. Menos 1 elevado a 2 mais 1.
Aliás, menos 1 eu copiei não, né? Aqui a conta que eu fiz foi menos 1 elevado a 2 mais 1 dá 3, 2 mais 1 dá 3, menos 1 elevado a 3 é menos 1, vezes 1 dá menos 1, ok? E aqui agora, vamos lá, eu vou obter uma matriz que eu tenho que eliminar o determinante da matriz A21. Então, eu elimino a segunda linha com a primeira coluna. Vou tentar fazer aqui com as canetas para vocês enxergarem qual é a matriz. Vou descer aqui, que não está aparecendo. Qual é a matriz que tem que dar? Segunda linha com a terceira coluna. Segunda linha com a primeira coluna. Vai sobrar a matriz 304, 211 e 201. Então, já vou copiar essa matriz aqui. Então, vai ser 304, 211 e 201. Menos, bom, vamos lá, vamos ver se aqui é menos ou mais. Menos 1, 2 mais 3 dá 5, então menos 1 elevado a 5 menos 1, vezes menos 1, menos com menos, mais uma vez. E aqui agora esse cofator, essa matriz menor é A2, 3, então tem que eliminar a segunda linha com a terceira coluna, e aí vai dar menos 2, 3 e 4, 3, 2 e 1, menos 2, 2 e 1. Então já vou copiar aqui, vai dar menos 2, 3, 4, 3, 2 e 1, menos 2, 2 e 1. Essa é a matriz que a gente tem. Bom, essa daqui eu acho que dispensa comentários de que agora é uma matriz 3 por 3, que eu vou repetir o que eu fiz na aula passada. Vou escolher a segunda coluna, porque é a que tem mais zeros, aqui no meu problema. E essa daqui, pessoal, eu escolhi a terceira coluna. O motivo de eu ter escolhido a terceira coluna, aqui está cheia, né? Não tem nenhuma linha com zero. Então, qualquer linha, qualquer coluna, aliás, sempre pode, né? Quando tem zero é a que a gente escolhe. Aqui tem mais zeros. Mas aqui não tem nenhum zero, essa nova matriz aqui que a gente obteve para calcular o determinante. Eu acabei indo pela terceira coluna apenas por uma questão de facilidade, que vai ficar 4 vezes o cofator, mais uma vez o cofator, mais uma vez o cofator. 1 vezes qualquer coisa dá coisa. Então a gente limpa a conta, né? A chance, como são muitas contas, é fácil errar a conta de um determinante, né? Então geralmente a gente pega uma vez qualquer coisa, dá a própria coisa. Então eu fui pela terceira coluna apenas por essa questão de conveniência. Então, quando eu pegar aqui a segunda coluna, ó, isso aqui vai me dar menos 1 vezes, vamos lá, 0 vezes o cofator, mais uma vez o cofator e a matriz menor. Então, ó, vai dar 1 vezes menos 1 elevado a 2 mais 2. Esse menos 1 aqui é daqui, né? Então, tecnicamente, eu teria que fazer isso, para não confundir aí, porque vai dar 0 vezes o cofator, mais uma vezes esse menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante da matriz menor, que vai eliminar a segunda linha com a segunda coluna. Que vai dar quem? 3, 4, 2 e 1. Depois eu elimino esse e esse. Então dá 3, 4, 2 e 1. Ok? Mais. Agora esse daqui, eu vou colocar... Bom, tecnicamente... aqui fecharia o parênteses daqui com esse parênteses daqui, porque esse menos 1 é esse. Agora vai ficar assim, ó, mais uma vez abre um parêntesão grande aqui. Como que vai ficar esse parêntesão grande? É da terceira coluna, então vai ficar 4 vezes. Pessoal, eu já vou trocar o sinal, tá? Acho que vocês já entenderam a história do menos 1 elevado a i mais j, é para saber se o número aqui, o 4, vai ser positivo ou negativo. Qual é a posição do 4? 1, 3. 1 mais 3, 4. 4 é par, menos 1 elevado a par, positivo. Então, 4 vezes o determinante da matriz menor. Elimina a primeira linha, terceira coluna. Sobra 3, 2, menos 2, 2. Então, 3, 2, menos 2, 2. O 1 aqui vai ficar menos 1, porque ele está na segunda linha, terceira coluna. 2 mais 3 é 5, 5 é ímpar, então vai dar negativo. Menos 1 vezes a matriz menor, que vai dar menos 2, 3, menos 2 e 2. Quando você eliminar a segunda linha com a terceira coluna, ó, menos 2, 3, menos 2 e 2. Está aqui, ok? Mais uma vez, por que mais? Porque aqui é a posição 3, 3, 3 mais 3 é 6, 6 é par, menos 1 elevado a par é positivo. Então, menos 2, 3, 3 e 2 é a matriz menor, fecha o parênteses. Pessoal, esse parênteses aqui, tecnicamente, ele seria desprezível porque aqui é 1. Mas eu quis forçar aqui, porque daqui a pouco vai que não seja 1, seja que é o 1 que veio daqui, né? Fosse 15. Então, 15 vezes todas essas contas que dão aqui. Mas como é 1, vai dar as próprias contas. Ó, aqui é menos 1, esse determinante dá menos 5. Eu já vou calcular isso aqui para a gente ganhar tempo. Um determinante 2 por 2, ó, 3 menos 10... 3 menos 10 é ótimo. 3 menos 8, menos 5.
Aqui vai dar 10, acho que é por isso que eu fiquei com menos 10 na cabeça. 2, e aqui vai dar menos 13. Então, esses... Agora eu só vou passar limpo. Então, vai ficar menos 1 vezes menos... Aliás, aqui é na positiva, é. Menos 1 vezes menos 5, mais 4 vezes 10, tal. Vou passar só essas contas a limpo aqui. Então, isso daqui vai ficar menos 1 vezes menos 5, mais 4 vezes 10, menos 1 vezes 2, mais 1 vezes menos 13. Uma conta rápida aqui, isso aqui vai dar 5 mais 40, menos 2 menos 13, que vai dar 30. Ok? No caso aqui vai dar isso, vai dar 30. Perfeito? Então, aqui encerramos um exemplo de um caso 4x4, e agora eu vou pegar esse determinante aqui 5x5. Como eu já falei, a nossa ideia é não ficar colocando matrizes muito grandes, porque vocês viram que tem muita conta e a gente tende a errar bastante conta. Aqui o exemplo ele foi escolhido a dedo, porque eu já vou começar pela coluna 5. Eu não sou maluco de não começar por outro lugar. Por quê? Porque vai ser 0 vezes cofator, mais 0 vezes cofator, mais 0 vezes cofator, mais 0 vezes cofator, mais uma vez o cofator. Então, o determinante dessa matriz A, ele vai dar só uma vez, e aqui eu vou colocar o cofator 5, 5. Né, que ele está na quinta posição, né, e quinta linha e quinta coluna. Esse cofator aqui, então, quem que vai dar? Vai dar menos 1 elevado a 5 mais 5, tá? Em alguns casos eu acabo colocando esses menos 1 elevado aí para relembrar, vezes o determinante da matriz A5, 5. Quem que é essa matriz A5, 5? Aqui já vai dar positivo, e eu vou eliminar, então, a primeira quinta linha com a quinta coluna da matriz original. Certo? Qual matriz que vai me dar? Vai dar a matriz 2, 0, 0, 8, 1, menos 7, menos 5, 0, 3, 8, 6, 0, 0, 7, 5 e 4. Agora, a gente sabe que tem que calcular, na verdade, o determinante dessa matriz A, na verdade, é igual ao determinante desse cara. Tem 2 zeros aqui na primeira linha, tem 2 zeros na quarta coluna, tem 1 zero na quarta linha. Então, é mais conveniente ou a primeira linha ou a quarta coluna. Eu fui pela linha 1, tá, pessoal? Fui pela primeira linha. Escolhi a primeira linha. Quando eu escolhi a primeira linha, a minha matriz ela ficou isso aqui, ó, 2 vezes o cofator. Gente, já vou calcular direto, tá? Que vocês já entenderam que é 2 vezes o cofator. Esse cofator aqui está na posição 1, 1, então o 2 é positivo, certo? Quem que é a matriz menor? É essa matriz aqui, ó, menos 7, 5, 0, menos 7, menos 5, 0, 8, 6, 0 e 7, 5, 4. Então, já vou colocar aqui a matriz menos 7, 5, 0, 8, 6, 0, 7, 5, 4. Agora, vamos lá. 0 vezes o cofator, mais 0 vezes o cofator, que dá 0, vai dar tudo 0, mais ou menos 8. Vamos parar para pensar. Ele está na posição 1, 4. 1 mais 4 é 5. 5 é ímpar, menos 1 elevado a ímpar é negativo. Então, fica menos 8. Menos 8 vezes a matriz menor, que eu vou tirar, então, a linha e a coluna. 1, 4. Vai sobrar a matriz 1, menos 7, menos 5, 3, 8, 6, 0, 7, 5. Então, 1, menos 7, menos 5, 3, 8, 6 e 0, 7 e 5. Perfeito? Então, temos aí essa matriz. Agora, esse daqui, eu vou escolher a coluna 3. Acho que dispensa explicações porque eu vou escolher a coluna 3. É que tem 2 zeros. E essa daqui, pessoal, eu posso escolher tanto a coluna 1 quanto a linha 3. Eu escolhi a coluna 1. O motivo de eu escolher a coluna 1, não a linha 3, porque aqui é 7 e 5, aqui é 1 e 3. Além de ter o mesmo zero que participam das duas, eu vou ter uma vez um determinante, um cofator, né, que dá para um determinante, que na minha opinião é mais fácil de fazer conta. Então, vamos lá. Primeiro a gente se preocupa com ele. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes, vamos abrir um parênteses grandão aqui, 0 vezes cofator, mais 0 vezes cofator, mais 4 vezes... Essa posição é 3, 3, então aqui não é 4 mesmo, não é menos 4, né? Então, 4 vezes o cofator aqui é 3, 3, 3 mais 3 é 6, 6 é positivo, então menos 1 elevado a 6 dá positivo. Então, 4 fica positivo. E o determinante da matriz menor, que eu vou eliminar essa linha e essa coluna, é menos 7, 5, 8, 6. Então, menos 7, 5, 8
e 6. Cuidado aqui agora, ó, menos 8, abre um parênteses. Vou escolher a primeira coluna, então vai dar uma vez o cofator. A posição 1, 1 é par, né? A posição é par, 1 mais 1 é par, tá? Então, vamos combinar o seguinte, toda vez que eu falar assim, ó, 1, 1, 1 é par, vocês já entenderam que eu estou me referindo a uma abreviação de 1, ele está na posição 1, 1, 1 mais 1 é 2, menos 1 elevado a 2, é par não, gente, é par e, portanto, positivo. Ok? É essa a ideia. Então, aqui é 1, 1, portanto, é positivo. Vou reduzir dessa forma agora, para a gente ganhar tempo. Positivo, então vai ficar uma vezes o determinante da menor, que vai ser 8, 6, 7, 5. Aqui o 3, ele está na 1, 2. 1, 2 é ímpar. Vai dar 3 mais 1. 1 mais 2 dá 3, que é ímpar. Então, vai dar menos 3. O determinante da menor, que vai ser eliminando esta linha e esta coluna, a segunda linha com a primeira coluna, sobra a matriz menos 7, menos 5, 7 e 5. E aqui agora fecha o parênteses por conta do menos 8, ok? Bom, esse determinante aqui vai dar menos 2, esse também dá menos 2 e esse dá 0, ok? Esse determinante ele dá 0. E agora a gente só vai passar essas contas a limpo. 2 vezes 4... 2 vezes 4 vezes menos 2, então 2 vezes 4, 8, vou fazer assim, vai 8 vezes menos 2, menos 8, que multiplica menos 2, menos 3 vezes 0. Isso vai dar menos 16, mais 16, e dá 0. Perfeito? Então, essa é a situação a qual a gente chega para esse determinante. Ok, pessoal? Então, não é difícil de calcular um determinante. Porém, vocês há de concordar comigo, que agora que tem a ver com as propriedades que eu quero colocar aqui de determinante, vocês há de concordar comigo que essas propriedades... aliás, se um determinante ele tiver várias entradas, vários números, não tiver zeros, são muitas contas. Então, essas propriedades que eu vou colocar aqui são várias propriedades que a ideia para a gente finalizar a aula, é que existem propriedades que facilitam na hora do cálculo do determinante. São muitas propriedades e as propriedades que às vezes eu uso vai ser diferente da que você usa. Eu posso facilitar a minha vida com aquela propriedade ou eu posso complicar. Infelizmente, a gente consegue administrar bem o uso dessas propriedades, vocês vão perceber pelos exemplos, que eu vou refazer esses mesmos 2 exemplos, usando propriedades na qual eu vi que era conveniente eu fazer aquilo. Mas por quê? Porque deu um estalo e eu fui lá e fiz? Não, porque eu percebi, mediante a prática que eu já tenho, que se eu fizesse determinada propriedade dessas que eu vou apresentar aqui, que era mais conveniente e as minhas contas de determinante ficariam muito mais fáceis. Então, assim, tudo vai ser lícito, mas nem tudo vai te convir, tá certo? Todas essas propriedades, ou seja, todas elas podem ser usadas, mas às vezes você usa uma propriedade e ao invés de te facilitar, pode te complicar. E, infelizmente, é a sua prática que vai te dizer se você convém fazer aquilo ou não. Ou então você faz e percebeu que piorou a situação, aí você volta na etapa anterior, ignora o que você fez e tenta usar outra propriedade. Quais são as propriedades? Bom, essa daqui ela é um pouquinho carregada, mas dá para vocês entenderem. A primeira propriedade 1, certo? É que se você tiver uma matriz, na verdade, e você tiver em uma das linhas um número vezes uma posição, mais um número vezes outra posição, você pode quebrar, ó, na matriz vezes o alfa, ó, determinante desse cara. É como se fosse, joga o alfa para fora e quebra a soma. Joga o beta para fora e quebra a soma. Tá certo? É como se fosse assim, você multiplicou uma linha somada com uma outra matriz, você pode quebrar essas duas. Tá? A própria propriedade por si só já diz. Se uma linha de A for composta só por zero, então o determinante de A é zero. Eu acho que isso daqui por si só se explica até pela definição dos teoremas, na verdade, da aula anterior. Como que a gente calcula o determinante? Qualquer linha, qualquer coluna, você vai fazer a posição da linha, então o primeiro da linha I, vamos supor que eu já peguei por linha, da posição da linha I vezes o cofator, mais o segundo da linha I vezes o cofator, mais o terceiro da linha I vezes o cofator. Se todos os caras da linha I forem igual a zero, o que a gente tem é 0 vezes o cofator, mais 0 vezes o cofator, mais 0 vezes o cofator, mais 0 vezes o cofator, 0 mais 0 mais 0 dá 0. Então, o determinante é igual a 0.
Beleza? O determinante de uma matriz triangular é igual ao produto da diagonal principal. Então, se você tem uma matriz triangular, por exemplo, não é o caso dessa, mas se você tiver uma matriz triangular, o produto da diagonal é dado pelo determinante principal, tá certo? Caso ela fosse determinante. Próxima propriedade. Essas daqui agora eu vou começar a chamar a atenção de vocês. A 4 e a 5, elas são muito importantes para nós aqui, para a gente não se perder. Quando a gente troca duas linhas de posição, o sinal do determinante muda. Se ele era positivo, passa a ser negativo, e vice-versa. Se é negativo, passa a ser positivo. Só o fato de você trocar duas linhas. Agora, olha a diferença da quinta operação. Imagina que você pega um determinante e você faz uma operação elementar com aquela linha. Só que é a operação elementar de você pegar uma linha I e substituir por ela mais um múltiplo de uma linha J. Era uma das 3 operações elementares, que é exatamente o que está escrito aqui em bom português. A operação elementar de somar o múltiplo de uma linha a outra. O que está escrito aqui? Não altera o determinante. Só trocar a linha que altera o determinante. O determinante continua sendo o mesmo. Perfeito? Esse daqui é só para relembrar que uma matriz ela é invertível sem somente seu determinante de A é diferente de zero. Deu uma quebradinha de linha aqui, mas, enfim, deu para entender. O determinante do produto de duas matrizes, quando é possível o produto, é o produto dos determinantes, e o determinante de uma matriz transposta é igual ao determinante da própria matriz, tá certo? E todas as informações que eu passei para vocês aqui podem ser trocadas linhas por colunas, tá certo? Porque tem algumas informações. Trocar duas linhas, né? Fazer uma linha I por LI mais LJ, você também pode trocar coluna I por coluna I mais alfa, coluna J. Não é muito comum a gente fazer operações elementares entre colunas, mas pode. Geralmente eu faço por linhas, porque aí eu sigo o algoritmo padrão do que a gente já fez nas aulas anteriores para escalonamento de matrizes ou de sistemas lineares. Perfeito? Escalonamento de matrizes, no caso, para inverter uma matriz, por exemplo. Então, ó, por que eu coloquei o determinante aqui de novo? É o mesmo determinante que eu fiz agora há pouco, 4 por 4. É a mesma matriz, então tem que dar o mesmo, quanto deu 30. Tem que dar o mesmo valor 30. Perfeito? A questão aqui agora é que eu vou usar essas propriedades de uma forma que vocês vão perceber que vai me facilitar a vida. Não sei se vocês perceberam, aquela primeira conta foi matriz 3 por 3, matriz 2 por 2. Sou obrigado a fazer isso? Não. Mas se a matriz for cheia, convém, às vezes, eu fazer determinadas operações. Quais são as mais importantes? Trocar duas linhas de lugar, troca o sinal determinante e fazer a operação elementar, LI, substituir pela LI mais um múltiplo da linha J, isso não altera o determinante. E essa propriedade, tá certo? Eu vou até reforçar ela, tá, gente? Essa propriedade aqui, ó, a quinta propriedade, eu vou usar ela, e ela é muito importante em algumas situações. Escalonar, operação elementar que faz LI alfa LJ, é muito importante para ajudar a gente a calcular um determinante. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoas, eu tenho esta matriz. Tá vendo que aqui tem uma linha, como é que fala? Tem uma linha de zeros e uma coluna com 2 zeros. Só que dá uma olhada no que eu vou fazer antes. Eu não vou sair aqui escolhendo, igual eu fiz agora há pouco, ou a linha 2 ou a coluna 3. Antes de eu começar qualquer coisa, eu vou substituir a linha 2 por ela mais a linha 3. Por que eu quero fazer isso? É o famoso olho de quem já tem experiência na coisa. Eu percebi que se eu fizer essa operação elementar, eu zero esse cara. Eu vou zerar esse cara aqui, tá certo? E aí, esse cara já é zero e esse cara já é zero. Eu vou ficar com uma coluna com 3 zeros. Professor, mas esse aqui era 0 e 0 e o senhor vai preencher. Não tem problema, porque aí eu não vou fazer mais pela linha 2, eu vou fazer pela coluna 3. Então, quando eu fizer essa operação, eu já vou copiar a matriz aqui, gente, para ganhar tempo, tá? A primeira linha a gente vai manter, então, menos 2, 3, 0, 2, menos 3, 0, 4. 4, 2, 0, 1, já fiz a soma, tá? 3, 2, 1 e 1, menos 2, 2, 0 e 1. Eu vou obter essa matriz. Perceba que a matriz original, com a matriz que eu tenho aqui, coloquei para calcular o determinante, só mudei o que eu fiz. Ó, essa mais essa 4, essa mais essa 2, esse mais esse 0. E eu acho que agora dispensa comentários que eu vou usar a coluna 3. Eu forcei. E essa operação aqui é a operação 4
4 ou 5? Deixa eu lembrar. É a operação 5 das propriedades que eu acabei de passar para vocês. Não altera o determinante se você fizer operações elementares entre as linhas, ok? Multiplicar por um número altera. Multiplica o determinante pelo número. Era a propriedade 1, isso daí, inclusive. Perfeito? Bom, quando eu escolher a coluna 3, vocês há de concordar comigo que vai ficar isso daqui, ó. Vou tentar colocar aqui na frente. 0 vezes o cofator, mais 0 vezes o cofator, mais 1 vezes o cofator. 1 vezes, que posição que é essa? 3, 3. 3 mais 3 é par, vai dar positivo. Então, isso daqui vai me dar 1 vez a matriz menor, que no caso agora é uma matriz 3 por 3. E o outro vai dar 0 também, né? Então, a matriz, eu vou eliminar essa linha e essa coluna, vai dar 2 menos 3, 4, 4, 2 e 1, ok? Então, copiando a matriz. Menos 2, 3, 4, 4, 2 e 1, menos 2, 2 e 1. Qual que é a propriedade que eu vou usar agora? Tá tudo cheio. Tá todo mundo cheio aqui. Só que a primeira propriedade, para quem não se lembra, a primeira propriedade, deixa eu pegar ela aqui de novo. A primeira propriedade fala isso aqui, ó. Se você tem um número, vamos supor que aqui o beta é 0, tá? Aí, no caso, sumiria esse pedaço aqui da definição. Se você tem um número multiplicando, né? Se você tem um número multiplicando, esse número sai para fora. Ele está multiplicando a linha, ele sai para fora. O alfa está na primeira, o alfa está na última. Então, é um número multiplicando toda a linha. Perfeito? Um número multiplicando toda a linha. E o mesmo vale para a coluna. O que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam esta coluna aqui, ó. Bati o olho quando eu estava resolvendo, e aí eu bati o olho nesse cara, e eu percebi que, de acordo com a propriedade 1, que eu acabei de mostrar para vocês, eu posso escrever isso aqui como sendo 1 vezes menos 2, porque eu peguei e toda essa coluna está multiplicada por menos 2. Jogo menos 2 para fora do determinante e isso vai ficar 1, menos 2 e 1. Veja bem o que eu fiz, ó. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 vezes menos 2 dá 4, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Toda a linha está multiplicada por menos 2, então esse menos 2 sai para fora do determinante. Gente, não é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. O menos 2 está em evidência. De acordo com a propriedade 1, o menos 2 está para fora, e aqui todo mundo fica reduzido por 2. E o restante eu copio. 3, 2, 2, 4, 1 e 1. Certo? O que eu faço aqui agora? Olha que bonito. Eu forcei, na verdade eu já vi isso daqui, como eu vi que todo mundo era múltiplo de 2, eu forcei que esse cara desse 1, porque agora eu posso fazer a operação L2 mais 2 vezes L1, e eu posso fazer a linha 3 como sendo L3 menos a L1. Sou obrigado a fazer isso? Não, mas quando eu fizer isso daqui, eu vou escalonar, vai dar 0 e 0. Eu vou ter de novo duas colunas de 0, duas entradas iguais a 0 na primeira coluna, escolho L e resolvo o determinante. Quanto que vai dar esse determinante, então? Vai dar 1 vezes menos 2 dá menos 2. A primeira eu vou copiar. A segunda eu não vou copiar nada. Vai dar 0, 8, 9. A terceira vai dar 0, menos 1, menos 3. Esses valores que eu acabei de colocar são dessas duas operações elementares aqui, ó. L2 mais 2L1. L2 mais 2L1, 0. L2 mais 2 vezes L1. 3 vezes 2, 6 mais 2, 8. Ok? E assim por diante, tanto com a L2 quanto com a L3. Feito isso agora... aqui, gente, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, vai ficar meio estranho, mas vocês entendem que esse menos 2 veio daqui. Perfeito? Aí, essa matriz aqui agora, óbvio que eu vou escolher a coluna 1 para resolver o meu problema. Pela coluna 1, vou fazer aqui embaixo já. Pela coluna 1, isso daqui vai dar o menos 2, que já estava aqui. Agora, vamos lá. Vai dar 1 vezes, vou abrir um parênteses grandão aqui, ó. 1 vezes. Posição 1, 1. 1 mais 1 é par. Então, dá positivo esse 1 aqui. Ok? Vezes o determinante da minha matriz menor. 8, 9. Menor é essa, né? Elimino a primeira linha com a primeira coluna. Dá o 8, 9, menos 1, menos 3. Os outros já são 0 vezes. Moral, ó. Ó como que esse determinante ficou menorzinho. Simplesmente vai dar menos 2. Eu já vou avisando. Esse determinante aqui, ele dá menos 15. Então, eu vou fazer a conta.
Então, vai dar menos 2 vezes menos 15, que dá o mesmo 30 que a gente já tinha feito a conta agora há pouco. Ok? E para finalizar, o mesmo caso da matriz 5 por 5, que vocês vão perceber que vai ser bem mais rápido se eu souber usar as propriedades. Eu tenho aqui agora o meu exemplo e eu quero calcular o determinante dessa matriz. Óbvio que aqui não tem o que falar, eu vou começar pela coluna 5, porque tem um monte de zero. Quando você começar pela coluna 5, isso vai dar 1 vezes 1 vezes. Eu vou colocar direto, depois eu explico. 2008, 1 menos 7, menos 5, 0, 3, 8, 6, 0, 0, 7, 5, 4. De onde está essa matriz? Se eu escolher a quinta coluna, vai dar 0 vezes cofator, mais 0 vezes cofator, mais 0 vezes cofator, mais 0 vezes cofator, mais 1 vezes posição 5, 5. 5 mais 5 é 10, 1 é positivo, então. E a matriz menor. Quem que é a matriz menor? Corta essa linha, corta essa coluna. Sobra quem? 2008, 1 menos 7, 5, 0. Tá aqui. Sobra essa matriz. 3860, 0754. Ok? Acabou aqui? Não. Eu agora... Fica estranho, às vezes, determinadas operações que eu estou fazendo. Mas a operação que eu percebi, eu vou aqui fazer uma operação elementar, que vai ser trocar a linha 1, olha só, pela ela menos 2 vezes a linha 4. Por que eu quis fazer isso daqui? Porque, ó, tecnicamente, se você quiser calcular direto, a gente fez isso no primeiro exemplo. Você pode escolher a primeira linha ou a terceira coluna. Quarta coluna, desculpa. Eu não lembro agora se no exemplo anterior, ao mesmo determinante, se eu fui pela primeira linha ou pela quarta coluna. Mas o fato é que agora eu quero realizar essa operação elementar. Por que eu quero realizar essa operação elementar? Porque eu quero zerar esse cara. Se eu... Aqui, vai encher aqui, não tem problema. Só que se eu realizo a operação elementar, ó, a mesma de inverter a matriz, certo? Que aqui eu quero zerar, né? Esse menos 2 vezes esse, eu zero esse cara. E aí essa linha vai manter, essa linha vai manter. O que vai acontecer? Vai ter 0 vezes 0 vezes 0. Chamo a quarta coluna para o problema, e aí a gente resolve. Então, o meu novo determinante, ele vai ficar isso aqui, ó. Pessoal, a primeira linha vai ficar 2, menos 14, menos 10, 0. E as outras eu copio. 1, menos 7, menos 5, 0. 3, 8, 6, 0, 0, 7. 5, 4. Nesse caso, essa matriz, para quem as linha 2, linha 3, linha 4 só foram copiadas do caso anterior, e a linha 1 foi feito esta operação elementar, dando esses elementos aqui. Podem conferir as contas depois. O que eu vou fazer aqui? Aqui agora eu vou escolher a coluna 4. Nessa outra aqui eu vou escolher a coluna 4. Pela coluna 4, vê se vocês concordam comigo. Isso daqui vai dar apenas 0 vezes cofator, mais 0 vezes cofator, mais 0 vezes cofator. 0 vezes cofator, mais 0 vezes cofator, mais 0 vezes cofator, dá 0. Então, o último que vai dar é 4 vezes. Se 4 é positivo ou negativo? Positivo, porque ele está na posição 4, 4. 4 mais 4, 8, que é par. Então, é positivo. E o determinante da matriz menor, ó. Cortando aqui, vai dar essa matriz aqui, ó. 2, menos 14, menos 10, 1, menos 7, menos 5, 3, 8 e 6. Bom, aqui talvez agora fique um pouco obscuro. O que foi que eu fiz aqui? Pessoal, eu quero que vocês reparem uma coisa. Olha a relação entre a linha 1 e a linha 2. Olha a relação entre a linha 1 e a linha 2. Divida essa linha por 2. Não vou fazer isso, mas divida essa linha por 2. Ou multiplique a linha 2 por 2. Vou dar duas linhas iguais. Quando você der duas linhas iguais, o determinante vai dar 0. Sabe por quê? A gente vai falar um pouco mais para frente, na parte de álgebra linear mesmo, não na parte de revisão. Isso é o que a gente chama de que as linhas são combinações lineares uma da outra. Uma linha é a combinação linear das outras duas. Tá certo? Nesse caso, essa linha é 2 vezes essa mais 0 vezes essa. Tá certo? A gente vai ver isso futuramente. Mas o que eu quero falar para vocês, tenta agilizar o raciocínio. Se eu pegar esta linha, dividir por 2, pegar essa linha e dividir por 2, vai sair o número para fora. E depois eu somar as duas linhas, vai dar uma linha de 0.
E a gente viu que uma das propriedades é, se eu tenho uma linha de zero, o determinante é zero. Mas para agilizar, como uma linha é múltipla da outra, qual que é a minha agilidade de raciocínio? Eu já vou vir aqui e vou trocar a linha 1 por ela menos 2 vezes a segunda. Porque me é conveniente fazer isso. Então, nesse caso, isso aqui vai dar o quê? 4 vezes... Como que vai dar? L1 menos 2 vezes L2, ó, esse menos 2 vezes esse. 0. Esse menos 2 vezes esse. 0. Esse menos 2 vezes esse. 0. As demais linhas eu copio. Aqui, eu não sei de onde que eu tinha. Aqui é... As demais linhas eu copio. 3, 8 e 6. E, portanto, esse determinante vai me dar 0. Por quê? Porque aqui eu tenho necessariamente uma linha inteira de zeros. Era uma das propriedades que falava, mas você pode pensar, é 0 vezes o cofator, mais 0 vezes o cofator, mais 0 vezes o cofator, que era justamente o determinante. Fechou? Bom, pessoal, com isso, a gente encerra essa parte de determinantes. Toda a revisão, tá certo? Aliás, toda a revisão não, ainda tem mais uma aula, que não é bem uma revisão, mas é uma junção de matrizes, sistemas lineares e um pouco de determinante, e formas de resolver sistemas lineares usando matrizes. Então, meio que eu vou usar. Até agora, eu vou juntar. Até agora, eu só trabalhei com sistemas lineares, aula de sistemas lineares, falei de sistemas lineares apenas. Aula de matrizes, falei apenas de matrizes. Aula de determinantes, falei aula de determinantes. Agora eu vou começar a juntar essas informações na aula 6 e na aula 7, e vão vir futuramente, vão ser exercícios de fixação para resolver problemas que envolvem matrizes, sistemas lineares, determinantes, tudo junto. Ok? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Curtam, compartilhem, levem adiante e até a próxima aula. E